história tremenda. O profeta Elias, aqui desse texto, é um dos profetas mais respeitados da Bíblia. Elias é o profeta do fogo. Ele orou e caiu fogo do céu. Tente imaginar o nível desse homem. Ele orou e caiu fogo. Elias também é o profeta da chuva. Ele orou para chover depois de 3 anos e meio sem chuva. Ele orou e choveu. O profeta Elias é o profeta que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo e venceu todos eles, 400 profetas de Baal. Elias é o profeta que curou, é o profeta que fez tantos milagres poderosos. Mas esse profeta um dia entrou numa crise. Esse profeta um dia entrou numa grande crise, que ele pediu a morte. O que é que ele pediu? A morte. Você já chegou no desespero desse ponto? Que você pedia a morte? Imagine o ponto que ele chegou. Ele chegou e disse: Deus, já basta. Me mata logo. Eu não aguento mais. Acaba com isso na minha vida. Ele, depois que fez tudo o que eu falei aqui, ele recebeu uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel diz para ele: olha, Elias, escute o que eu vou te dizer. O que tu fez com os meus profetas, eu te digo que até amanhã, meio-dia, também vai ser feito contigo. Ele entrou no desespero, no pânico, e ele fugiu. Ele fugiu e começou a entrar nesse nível de tristeza, de depressão, de angústia, de medo, de dúvida, de tanta coisa na alma dele, que ele pediu para desistir, que ele pediu para morrer, que ele pediu para Deus tirar a vida dele. Irmãos, é possível a gente chegar em momentos da vida tão desesperadores, tão difíceis, tão angustiantes, que no momento do desespero a pessoa nem pensa no que está falando, ela diz logo: me mata, eu quero é morrer, eu quero é sumir, eu quero é acabar com tudo. Desespero. Se eu perguntar para vocês aqui, quem aqui já pensou em desistir? Dificilmente eu iria ouvir alguém que falasse para mim assim: eu nunca pensei, pastor. Porque na verdade a gente já pensou em desistir em muitas coisas na vida. Talvez você já pensou de desistir de servir a Deus, de ser um crente, de ser um servo de Deus. Talvez você já pensou em desistir da tua vida profissional, dos sonhos que você tem para a tua vida profissional. Talvez você já pensou em desistir desse casamento, dessa família que você tem. Talvez você já pensou em desistir de viver. Quantos pensamentos de desistência já passaram por nossas cabeças? Assim que foi com o profeta. Irmãos, ou várias crises, quem é que nunca passou e quem é que nunca vai passar por elas? Se você pensar assim: eu nunca vou passar por uma crise na minha vida, pois, irmão, desculpa lhe dizer, você está se enganando, porque as crises, elas vão chegar na tua vida, talvez já chegaram. Crises vêm para as melhores pessoas do mundo. Talvez você pense assim: meu Deus, o que é que eu fiz? Será que eu joguei pedra na cruz para estar passando pelo que eu estou passando?
Será que eu fui amaldiçoado? Será que eu estou debaixo de um negócio, de uma nuvem negra? Na verdade, irmão, é porque as crises elas vêm para qualquer pessoa. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tem saída para você. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão do seu lado. Olhe bem no caroço do olho dele aí. Diga assim: ei meu irmão, ei minha irmã, tem saída para ti ainda. Diga: não acabou a tua história. Não é o fim da tua história. Elias pensou que ali era o fim da vida dele, ali era o ponto o ponto final. E Deus chega para ele e diz assim: eu não acabei ainda a minha história na tua vida. Eu não acabei ainda o que eu tenho para fazer na tua vida, Elias. Deus diz a mesma coisa para você. Por maior que seja a crise que você está enfrentando na tua vida, por maior que sejam os pensamentos de desistência, pensamentos angustiantes na tua alma, mas o mesmo Deus que visitou Elias é o mesmo Deus hoje que vai visitar a tua vida em nome de Jesus. É tremendo porque a Bíblia diz que um anjo chegou e tocou em Elias. Ele estava dormindo, exausto. Sabe quando a pessoa já não tem mais ânimo para nada, só consegue dormir, não tem mais forças, não tem mais ânimo, não tem mais energia, só dorme. Ele estava lá só dormindo. E um anjo apareceu e tocou nele. Aquele anjo tocou em Elias, e Elias acordou. E o anjo disse para ele, olha aí, no versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Olha só, o anjo tocou nele e disse: levanta. A minha oração nessa noite é para que Deus toque você também. Sabe quando a única coisa que pode levantar você é o toque de Deus? Foi isso. A única coisa que pode levantar este homem foi um toque divino. O anjo tocou nele e disse: levanta. Deus, ele envia anjos para nos tocar. Deus envia seus anjos, seus mensageiros. Deus envia para tocar em você naqueles momentos mais difíceis, que você pensa que não tem mais força para nada, que você pensa que já acabou a tua história, que você já está lá angustiado, mas Deus olha para você e Deus enviou o anjo para te tocar. Então que nessa noite nós possamos fazer uma oração dizendo: Senhor, me toca. Senhor, me toca hoje com o teu poder. Deus, eu preciso hoje do teu toque, porque diante do que eu estou passando, diante do que eu estou enfrentando, diante da luta que eu estou passando, eu não vejo mais saída. Mas se o Senhor me tocar, eu vou ser levantado, eu vou ser erguido, porque o teu toque é poderoso. O toque do Senhor levanta, queridos. No momento mais sombrio, um anjo do Senhor apareceu a Elias. E esse anjo não o repreendeu, mas ofereceu para ele comida e água.
O toque do Senhor é uma demonstração de cuidado e compaixão dele por nós. Diga comigo, o toque do Senhor é uma demonstração de cuidado e compaixão. Aleluia. Deus se importa conosco. Deus se importa com você nos seus momentos de fraqueza. Deus se importa com você nos seus momentos de crise, nos seus momentos de luta, nos seus momentos de desafios. Deus se importa, irmão. Ele se importa. Ele não te abandona. Ele te oferece, sabe o quê? Ele te oferece ânimo novo. Ele te oferece renovo. Ele disse, levanta. Tem pessoas aqui hoje que talvez está como Elias, desanimado. Mas nessa noite, em nome de Jesus, existe um toque de Deus para a tua vida. O anjo diz para ele, levanta e come. Olha que tremendo. Versículo 6. Olhou e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eita, glória a Deus. Rapaz, que tremendo, hein? Diz a Bíblia que quando Elias acorda, desperta pelo toque do anjo, ele vê pão e água. Pão quentinho, pão na brasa. Amém? Diga assim, Deus tem pão quente para a minha vida. Amém? Quem gosta de pão aqui duro? Pão de 15 dias, isso aqui. Todo mundo gosta de comprar o pão como? Quentinho. Não é verdade? Porque é mais saboroso. Interessante porque a Bíblia diz que quando Elias acordou, ele viu pão na brasa e água. Olha aqui, duas coisas tremendas, o pão e a água. Jesus falou o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão quente. Diga glória a Deus. Diga, Jesus é o pão vivo, é o pão quente. Você pode comer desse pão todo dia. Jesus falou assim, quem não comer do meu corpo, quem não comer do pão, não tem a vida. Ei, irmãos, você pode, em nome de Jesus, se alimentar no Senhor todos os dias. Quando você estiver fraco, sem forças, vá para a presença do Senhor, porque tem pão quente para você comer, tem água para você beber. Jesus falou assim, a água que eu te der será uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque dentro de você vai ter um rio de águas vivas. Existe pão e existe a água para você. Você pode hoje, em nome de Jesus, comer deste pão e beber desta água. Em tempos de desânimo, devemos buscar comunhão com Deus, orar e meditar na sua palavra. Precisamos nos alimentar de Deus todos os dias e buscar a sua presença para renovar nossas forças. E por último, o versículo de número 8 é interessante, porque o versículo diz assim: e levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força, diga força,
caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eita, aleluia. O homem que estava desanimado, o homem que não tinha força, o homem que estava pedindo a morte, o homem que estava pensando em desistir, agora é um homem renovado, agora é um homem restaurado, agora é um homem com força. E diz a Bíblia que com aquela comida, aquele pão e aquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Já pensou, irmão? Diga assim: que comida é essa? Você já comeu uma comida que te faz caminhar 40 dias e 40 noites, irmão? Tem que ser uma comida do céu, sim ou não? Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. A força que vem dessa experiência, desse toque, desse fluir de Deus na tua vida, te dá uma força, te dá uma energia, te dá uma garra, que não tem como se explicar humanamente falando. Porque não tem como explicar um homem caminhar 40 dias e 40 noites só com a comida de um pão e de uma água. Tem que ser algo sobrenatural. Ei, irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Eu já vi pessoas falando assim: ah, pastor, está muito difícil as coisas, está muito isso, está muito aquilo, pastor. Irmãos, se você comer desse pão e beber dessa água, todo dia você clamar por esse toque, você vai viver uma vida leve, renovada, restaurada. Você vai, como diz a Bíblia, caminhar e não se cansar. Você vai correr e não vai se fadigar, porque Deus vai te renovar como a águia, como Deus renova a águia. 40 dias eu quero que Deus me dê essa comida, amém? Glória a Deus. Tem gente que começa as coisas empolgada assim, numa empolgação, no ânimo, numa motivação danada. Depois desanima de um jeito que não consegue nem se arrastar mais. Mas, irmãos, se Deus te tocar, interessante que, se você observar no versículo 4, e foi ao deserto e caminhou um dia. Está vendo? Quando ele estava no desânimo dele, quando ele estava na murmuração, na lamentação, no pedir a morte, no dizer que ia desistir, no dizer que ia parar, ele não aguentava nem andar. Um dia só que ele aguentou. Tá, irmãos, nesse negócio, entra nessa bola, nesse ciclo de pensamentos assim, a gente não avança, irmão. Não avança. Diz que o homem caminhou um dia e parou. Não aguentou. Aí você vê depois, quando ele é tocado, quando ele come o pão, quando ele bebe a água, ele caminha 40 dias e 40 noites. Que é assim, querido. O que Deus pode mover na tua vida vai além do que qualquer coisa que você possa fazer na tua capacidade, na tua força. Na tua força você consegue um dia caminhar e já está morrendo. Na tua força você consegue levar a coisa na obra de Deus um dia e você já está pensando em parar. É muito pesado. Agora na unção de Deus, no poder de Deus, você caminha 40 dias, 40 noites, parece que não foi nada. Parece que não foi como nada. É tremendo demais, rapaz. Eu quero isso para a minha vida, amém? Glória a Deus. Porque se a gente deixar, irmãos, esses pensamentos de desistência. Irmãos, isso aqui era um profeta que, diante desse homem aqui, um homem desse que fez cair fogo do céu, fez chover,
esse homem que fez milagres poderosos, um homem desse chegou a passar pelo que ele passou, olhar para esses homens de Deus da Bíblia e aprender com a vida deles e perceber os caminhos que eles entraram e a gente evitar os caminhos errados que eles pegaram e ir pelos caminhos certos que eles foram. O toque do Senhor não apenas restaura, mas também impulsiona para a missão. Não apenas restaura, mas te dá um novo gás, uma nova energia, uma nova força. 40 dias e 40 noites. Te impulsiona para algo maravilhoso. Deus nos restaura para que possamos cumprir nosso propósito. Não importa quão difícil seja a situação, Ele nos capacita a seguir em frente. Diga glória a Deus. Ei, irmão, ei, irmã, se você chegou aqui hoje como Elias, pensando em desistir, se você chegou aqui hoje como Elias, desanimado, como Elias, pensando em até tirar a vida, você pode ter chegado assim como ele chegou, debaixo do zimbro, diz aqui no versículo 4, e se assentou debaixo de um zimbro. Talvez você chegou aqui hoje debaixo desse zimbro aqui hoje assim, mas você vai sair debaixo desse zimbro renovado, numa força de Deus, como diz o versículo 8, e na força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Hoje Deus vai tocar a tua vida aqui, hoje você vai comer desse pão quente, hoje você vai beber dessa água, para você sair daqui, para você cumprir a missão, para você não parar, para você não desistir. Diga assim: a obra não acabou. Não acabou a obra na tua vida, irmão. Não é hora de você parar. Não é hora de você entregar os pontos, não. A obra de Deus na tua vida não terminou. Deus tem algo grande a fazer ainda através de você. Ele falou para Elias: Elias, eu ainda vou te usar para tu ungir um profeta no teu lugar, para te ungir um rei para Israel, para te ungir um rei para a Samaria. Eu vou te usar ainda para muita coisa, Elias. Tu pensava que já tinha acabado a história? Tem gente que pensa que já acabou a história da vida dele. Ah, pastor, você não sabe a situação que eu estou. Ei, irmão, não estava pior do que a dele aqui não, pedindo a morte. Eu já passei um bocado de luto na minha vida, mas não tive coragem de pedir a morte. Ele pediu, o negócio estava feio pro lado dele. Então, se esse homem que pediu a morte conseguiu ser tocado, renovado, para fazer ainda algo muito grande, você também pode ser, em nome de Jesus. É só você deixar hoje esse pão vivo, esse pão quentinho, esse pão da hora. Ei, irmãos, pare de comer pão requentado, pare de comer pão duro, pão seco. Coma do pão quentinho que Jesus tem para você. Tem gente que fica comendo pão velho de 500 dias atrás. Deus falou o que para o povo de Israel? Não é para vocês comer do maná de ontem, não. O maná era um guentozinho, uma farinhazinha que eles faziam o pão. Aí eles queriam guardar de ontem para hoje. Ele falou assim: não, de ontem não serve para hoje não. De hoje vai ter um outro maná para vocês. Todo dia vai aparecer um maná novo para você. Ei, irmãos, eu tenho um amigo meu que ele é muito engraçado. Ele era, porque ele já faleceu. E quando ele ia na padaria, ele sempre usava uma estratégia com as pessoas, com o vendedor. Ele chegava lá e falava assim: ei, qual é os pão aqui de ontem, de anteontem aqui?
Aí a pessoa diz: isso aqui é de ontem, isso aqui é de ontem. Você quer deles? Não, só queria saber qual era. Eu quero do de hoje mesmo. É desses aqui. Se você vai na padaria, o pessoal coloca os pão de ontem, irmão, bem em cima, para vender primeiro. Aí os quentinhos estão lá embaixo e você não percebe. Aí compra um pão duro, seco. Você diz: eu quero pão de hoje, eu quero quentinho, que saiu do forno. O de ontem, deixa para fazer torrado. Eu quero do quente. Ele comeu, foi pão quente, na brasa, quentinho, meu Deus. Jesus disse: eu tenho um pão para vocês assim, o pão vivo. Pão quentinho, da hora. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus.